A gente continua repercutindo esse tema. Quem ajuda a gente a entender essas ameaças, as exigências também de Donald Trump é o Elber Barral, que foi secretário de Comércio Exterior, que eu tenho o prazer de receber aqui no CNN Money. Muito bom dia, Elber. Bom dia, Vitor. Elber, queria começar tentando entender essas relações comerciais entre Estados Unidos e a Índia. A gente tem um déficit bastante significativo, né, nessa relação comercial para os Estados Unidos, que é uma premissa básica de Donald Trump para aplicar esse tarifaço. Mas eu queria entender exatamente a importância dessa relação comercial, tanto para os Estados Unidos quanto para a Índia. A relação entre Estados Unidos e Índia é relativamente próxima, principalmente nas vendas dos Estados Unidos de equipamentos militares para a Índia. A Índia tem um status especial de cooperação militar com os Estados Unidos. Mas, do outro lado, a Índia é um país muito fechado para o comércio exterior. É um país que tem muitas barreiras, principalmente na área agrícola. E uma das demandas dos Estados Unidos era a abertura do mercado agrícola indiano. Eles estavam negociando já há 2 meses, não chegaram a um acordo e, por isso, o Trump fez essa ameaça de 25% a partir do dia 1º. Albert, eu queria entender exatamente essa relação agora da Índia com a Rússia, né? A gente tem uma importância bastante significativa de armamentos russos, né, ou soviéticos, inclusive, né, exportados para a Índia, e o quanto algum tipo de arrefecimento dessas relações, dessa aproximação comercial entre a Índia e a Rússia, impactaria a economia da Índia. Vitor, o que aconteceu desde a guerra da Ucrânia foi que tanto os Estados Unidos quanto a Europa começaram a adotar várias sanções contra a Rússia. E essas sanções foram inicialmente contra personalidades russas, depois contra bancos, depois contra empresas, inclusive empresas estatais da área de petróleo. Essas sanções, claro, são aplicadas pelos Estados Unidos, pela Europa, contra empresas desses países e também o que a gente chama de sanções secundárias, que são contra empresas de outros países. Só que tanto China quanto Rússia, tanto Índia quanto Rússia se aproveitaram disso para importar mais petróleo e mais produtos derivados de petróleo da Rússia a um preço mais barato. E isso, de certa forma, frustra essas sanções que foram impostas pela Europa e pelos Estados Unidos. O que os Estados Unidos estão ameaçando agora é colocar sanções contra países que importem não só petróleo e derivados, mas também fertilizantes, como é o caso do Brasil, da Rússia, como forma de endurecer as sanções e obrigar a Rússia a negociar o tema da guerra da Ucrânia. É essa a situação que nós temos agora. E tem algum risco do Brasil também sofrer algum tipo de tarifa adicional, fora essa já exorbitante de 50%, pelas nossas relações comerciais, como você citou, nessa dependência, inclusive, do nosso agronegócio em relação aos fertilizantes russos, Elber? Então, hoje as sanções, são chamadas sanções da OFAC, elas se aplicam principalmente contra empresas que atuam na importação, e aí as empresas são listadas, e, sobretudo, sobre bancos que operam esse tipo de transação. E por isso os bancos brasileiros, por exemplo, são muito ciosos de não fazer operações com Rússia, com Irã, com Coreia do Norte, que são países sancionados pelos Estados Unidos. São as sanções secundárias. Agora, o que está sendo ameaçado pelo governo americano, e vai precisar de uma aprovação do Congresso americano, é sancionar também os países que permitem esse tipo de transação. A norma, dependendo de como for redigida, pode sim atingir o Brasil no futuro. Roberto, pensando do ponto de vista da economia doméstica norte-americana, a gente sabe que a economia da Índia, né, as exportações da Índia, são bastante importantes, principalmente do ponto de vista de eletroeletrônicos, né? Os Estados Unidos têm uma dependência também de algumas especiarias vindas da Índia. Eu queria entender exatamente qual deve ser esse impacto do ponto de vista interno para os Estados Unidos a partir de uma tarifa de 25% caso, né, e outras multas, caso não haja qualquer tipo de consolidação de um acordo. Vitor, o que aconteceu este ano, quando aquela tarifa uniforme de 10% foi aplicada, afora a China, foi que o comércio exterior americano, de certa forma, se adaptou. Houve pouco repasse de preços, tanto que não afetou tanto a inflação, e, de certa forma, os exportadores e os importadores diminuíram sua margem para manter sua presença no mercado. 25% é uma taxa muito alta. Também é alta uma taxa de 15% contra a Europa e contra o Japão.
Então, muito provavelmente, os produtos que forem mantidos, e os Estados Unidos importam muito produto que simplesmente não é produzido nos Estados Unidos, você vai ter um repasse de preço. Então, há uma análise de muitos economistas, inclusive Paul Krugman, de que esse impacto inflacionário deve chegar aos Estados Unidos no final do ano. Tá? E poderia influenciar, inclusive, as eleições americanas de midterm no ano que vem. Do outro lado, a China é um mercado muito importante, é um mercado de mais de 1 bilhão de pessoas e é um mercado que está aumentando sua renda. Então, por isso, uma preocupação dos Estados Unidos também em ter que a Índia reduza suas tarifas, principalmente em seu mercado agrícola. E a Índia não ofereceu isso. É isso que está levando a esse embate e a essa ameaça agora dos 25% para suas exportações. Roberto, estava vendo os números aqui. Em 2024, os Estados Unidos tiveram um déficit de mais de 45 bilhões de reais nessas relações comerciais com a Índia. Fora essas exportações, né, que envolvem eletroeletrônicos, por exemplo, materiais envolvendo TI, há também produtos farmacêuticos, né, nesse rol de fornecimento de produtos indianos para os Estados Unidos. Eu queria entender têxteis também, alguns produtos, né, envolvendo vestuário. Queria entender, a gente pode pensar em algum tipo de consolidação de um acordo que envolva, pelo menos, a retirada de alguns desses itens, pensando exatamente nessa dependência dos Estados Unidos em relação a alguns desses insumos e produtos? Sim, agora lembrando o seguinte, uma das estratégias, ou pelo menos um dos objetivos do governo Trump, é transferir produção para o território americano, o reshoring da industrialização americana, que ninguém sabe se vai acontecer, principalmente num curto prazo. Mas, além disso, a Índia tem outros produtos. Por exemplo, você mencionou a questão de medicamentos, e tanto Índia quanto China evoluíram muito na produção de medicamentos nos últimos anos. E o governo Trump tem considerado isso uma questão estratégica. Tanto que há uma investigação especificamente da seção 232 sobre medicamentos, que deve terminar no final do ano e que pode levar uma tarifa de até 200% contra a importação de medicamentos para os Estados Unidos. Então, esse medicamentos é um tema bastante sensível e que a Índia tentava excluir, inclusive, nessa negociação. É bom lembrar, Vitor, que todas essas medidas, se forem aplicadas, e nós vamos saber disso provavelmente amanhã, quando devem sair os atos executivos que vão regulamentar todas essas matérias, inclusive as exceções para Japão, União Europeia, Reino Unido, com quem os Estados Unidos fez alguns acordos setoriais. Então, amanhã nós vamos saber como vai ser o tratamento de todas essas matérias. Mas o próprio secretário de Comércio americano já falou que as negociações vão continuar. Ou seja, mesmo que o Brasil, Índia e outros países levem uma tarifa mais alta do que, por exemplo, 19%, que foi o que eles negociaram com Filipinas, com a Indonésia, as negociações vão continuar e os países, claro, vão tentar excetuar esses setores em que são muito competitivos. Vou querer conversar sobre o Brasil mais especificamente, Weber, mas eu queria fazer uma última pergunta acerca do BRICS. A gente acompanhou que essa incursão tarifária de Donald Trump contra o Brasil especificamente, essa tarifa de 50%, ela foi aplicada, anunciada, durante a reunião da cúpula do BRICS que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, depois de o presidente Lula, inclusive, citar essa defesa em torno de uma desdolarização da economia, pelo menos do bloco. Agora, pensando exatamente nessa tarifa contra a Índia e citando essa relação entre a Índia e a Rússia, eu queria entender exatamente o que está por trás dessa incursão que parece ser uma incursão anti-BRICS de Donald Trump, né? Uma iniciativa que buscou, inclusive, num primeiro momento, aquele que era mais vocal, que foi o presidente Lula. Anteriormente havia sido, né, já havia havido aquela escalada tarifária contra a China e depois, agora, atingindo a Índia. O que esse conjunto de tarifas diz sobre essa intenção de Donald Trump envolvendo o grupo, Elber? Vitor, a questão dos BRICS é uma preocupação do Trump já há muito tempo. Durante a campanha eleitoral, ele chegou a ameaçar uma tarifa de 100% contra todos os membros do BRICS, não só os iniciais, mas também os que tinham se juntado ao BRICS. Então, principalmente o tema da desdolarização é uma preocupação que ele tem acompanhado com muita atenção, ameaçando sempre com retaliações tarifárias. Como você mencionou, ele teve uma reunião com o presidente da África do Sul, que foi
um sabão público, inclusive, que ele deu ao presidente da África do Sul. Depois ameaçou 50% contra o Brasil. Já há muitas medidas contra a China, embora a China tenha retaliado, e isso levou a uma negociação que, inclusive, foi prorrogada ontem, numa reunião que aconteceu entre o secretário Bessent e a delegação chinesa na Suécia, em Estocolmo. Então, eles continuam negociando, mas a China já levou tarifas mais altas, e depois nós temos a Índia. Então, ou seja, esses países seguramente estão sendo visados pela questão do BRICS, da desdolarização. Mas vamos lembrar que vários outros países também estão sendo visados. Então, houve ameaças específicas contra vários países asiáticos. No caso do Japão e da Coreia também, a ameaça foi se eles não gastassem mais em produtos de defesa. No caso da Indonésia, houve uma ameaça que envolveu desde terras raras, um suposto acordo que foi anunciado por Trump, mas não confirmado pela Indonésia, um suposto acordo que abriria o mercado indonésio para as exportações americanas, além de reserva de terras raras e de questões relacionadas a pagamentos digitais também. Então, os Estados Unidos têm utilizado a ameaça tarifária para vários temas não comerciais. Então, além dos BRICS, nós temos que observar que todos os países estão recebendo algumas dessas ameaças, são sempre os países principais. E nisso eu incluo não só os membros dos BRICS, mas também grandes mercados, como é o caso da Indonésia, do Vietnã, das próprias Filipinas. E os Estados Unidos claramente têm colocado essas demandas específicas que constam da lista de reclamações do USTR, com relação a cada um desses países. Albert, e pensando nas nossas condições, nas condições dos negociadores brasileiros, de levar às autoridades norte-americanas alguns ditames que possam basear algum tipo de arrefecimento dessa tarifa, né, de diminuição dessa alíquota de 50%. A gente ouviu aquela fala do encarregado de negócios dos Estados Unidos aqui no Brasil, aventando uma possibilidade das terras raras entrarem no rol de negociação. O presidente Lula, depois, ele foi muito enfático sobre a não disposição do governo dele de colocar isso como um aspecto ali a ser negociado. Queria entender o que está na mesa, o que o Brasil pode levar para esse pôquer jogado com Donald Trump? Vitor, os Estados Unidos estão, como eu disse, estão colocando vários temas não comerciais que são temas relacionados a questões que podem ser estratégicas no futuro. E aí nós temos não apenas a questão das terras raras, mas os Estados Unidos estão incluindo em alguns acordos também a questão do controle sobre plataformas digitais, que é outro tema. O controle sobre semicondutores, que é um tema que tem uma relevância futura também muito importante. Os temas relacionados à compra de produtos de defesa americanos. Então, os Estados Unidos estão pressionando sobre esses temas sobre vários países. E aí, claro, depende, como é uma negociação bilateral, os Estados Unidos têm um poder muito grande de ameaça sobre cada um dos países. O Brasil adotou uma posição muito altiva na negociação, que pode levar uma tarifa mais alta para o Brasil, nós vamos saber amanhã, mas que levará futuramente a uma negociação, mesmo que não seja pública, sobre todos esses temas. Os Estados Unidos não vão diminuir a pressão desses temas, principalmente dos grandes mercados, que têm reservas de terras raras, como é o caso do Brasil. Pois é, né, Welber? E aí, a gente está às vésperas dessa tarifa entrar em vigor. Dada a sua experiência, né, como secretário de Comércio Exterior, primeiro, você vê essa possibilidade de o Brasil ser punido com uma tarifa além dos 50% por causa dessas relações com a Rússia, por exemplo? E qual seria exatamente essa capacidade do Itamaraty, dos nossos negociadores, de darem continuidade a esse diálogo com os Estados Unidos a posteriori, né? Depois da confirmação, se, de fato, essa tarifa entrar em vigor no dia 1º de agosto? Vitor, nós temos uma diferença agora com negociações tradicionais, porque se você pega desde o acordo de Bretton Woods, em 1947, até a rodada Doha, os temas de comércio eram tratados sempre no plano multilateral. E aí isso levava a uma negociação muito mais técnica e muito mais limitada àqueles temas em negociação.
Os Estados Unidos agora adotaram um unilateralismo muito agressivo, com exigências muito específicas para cada país, o que diminui o poder de negociação desses países. Ou seja, afora a China e a União Europeia, que acabou, pelo menos provisoriamente, aceitando uma negociação, você não tem países que tenham a capacidade e o poder econômico que os Estados Unidos têm, inclusive para fazer pressões não comerciais. Então, é um momento de muita dificuldade para a diplomacia tradicional, que tem que buscar soluções e negociações que levem a interesses ou a atender interesses dos Estados Unidos, em alguns casos, alguns interesses específicos do governo Trump. O mapeamento desses interesses é fundamental para saber como é que a diplomacia brasileira vai atuar, defendendo, de um lado, os interesses nacionais do Brasil, mas, ao mesmo tempo, sabendo que vai ter que fazer algumas concessões para evitar que a tarifa brasileira seja tão mais alta. Uma tarifa de 15%, que é o novo patamar que os Estados Unidos estão colocando em todas as negociações, já é uma tarifa muito alta. Já é uma tarifa que vai distorcer muito o comércio e o acesso ao mercado norte-americano. Uma tarifa de 50% pode ser desastrosa para os exportadores brasileiros. Pois é, tive o prazer de receber aqui o Elber Barral, que é ex-secretário de Comércio Exterior, a quem eu agradeço pela disponibilidade de bater esse papo com a gente aqui no Money. Muito obrigado, Vitor. Bom dia. Bom dia, até mais.